A todos que me ouvem, nesse instante, eu desejo saúde e paz. Serão rápidas as minhas palavras. É apenas um preito de agradecimento aos companheiros do Grupo de Estudos Espírita da Casa Espírita Eurípides Barçanufo de Uruana. Grupo este a que eu tenho a honra e o prazer de hoje pertencer, levado que fui pelas mãos de nosso coordenador, de nosso presidente, Alvacir Lobo. E ali eu fui recebido com todo carinho, com toda a dedicação, pelos colegas, companheiros e companheiras do grupo. Hoje nós estamos vindo ao ar pela primeira vez com o nosso propósito de trabalho, que é a implantação do canal O Livro Espírita, onde, juntamente com os companheiros e companheiras do grupo, nós pretendemos trazer a público, através de convidados, ou a interpretação, a análise de conteúdos do Livro Espírita. E isso nós faremos com a bênção de nosso Pai Celestial. Nós faremos juntamente com os companheiros do Grupo Espírita de Uruana. Agradeço a cada um de vocês, meus amigos, minhas amigas, que me receberam tão bem aí no grupo. Nós haveremos de trabalhar junto. A minha participação ao lado de vocês deverá ser até discreta, porque estarei envolvido basicamente com a implantação e instalação do canal. Mas a participação de cada um de vocês é por demais importante. Por isso, desde já, o meu muito obrigado a todos vocês. Meus amigos, minhas amigas, hoje, 5 de fevereiro de 2021, levamos pela primeira vez até vocês o canal O Livro Espírita. Procuraremos discutir com convidados, permita-nos falar do livro, o livro de um modo geral. Este companheiro que acompanha a humanidade desde os seus primórdios e trazendo-nos as notícias dos acontecimentos que ferem a humanidade. Mas quando falamos do livro, logo nos surge uma pergunta: qual foi o primeiro livro que a humanidade conheceu? É uma pergunta de difícil resposta, mas nós vamos tentar construir um pouco dessa resposta. Convidamos vocês, então, a empreender uma viagem conosco, uma longa viagem em direção ao passado, na idade da pedra lascada, do Paleolítico, em pleno Paleolítico, das raízes. O que vamos encontrar no destino dessa nossa viagem? Vamos encontrar o ser humano ainda no limite da irracionalidade. Vamos encontrar esse ser humano morando em cavernas, denominados pela ciência atual de o homem das cavernas, nos sopés das montanhas. E ali vamos encontrá-los transmitindo, talvez logicamente sem essa intenção, mas transmitindo a nós hoje, em pleno século XXI, informações que hoje para nós é muito importante, porque nos permitem conhecer um pouco sobre o que faziam, o seu estilo de vida. Mas, na verdade, o que nos resta concluir é que esses seres, próximos ainda da fronteira, do limite da irracionalidade, gravaram nas paredes rochosas das suas cavernas ou no ambiente externo que os cercavam. Eles gravaram, desenharam da realidade que eles conheciam. Era aquela árvore, aquele animal que servia talvez até mesmo de alimentação, nas pedras das suas cavernas ou do ambiente adjacente,
eles gravaram figuras por uma disposição superior, imagino eu, atravessaram todos esses milênios e chegaram até nós. Hoje, essas gravuras, esses desenhos são estudados pelos antropólogos que cunharam a denominação de arte rupestre. Nós, particularmente, somos levados a adiantar um pouquinho nessa denominação. E vamos nos permitir a liberdade de acrescentar à arte rupestre a denominação de escrita rupestre. Foi uma escrita, acabou sendo escrita. Eles não tinham noção disso. Eles simplesmente desenharam aquilo que eles viam, aquilo que fazia parte do seu cotidiano. E isso, graças a Deus, chegou até nós e hoje permite aos estudiosos construírem um pouco da história das pessoas, não vou dizer nem povo, porque eram esparsos. E realmente isso chegou até nós hoje como uma fonte importantíssima de estudo de nós mesmos, ó? Porque na verdade somos nós ontem, você, eu, somos nós ontem. E assim nós verificamos que aquela arte rupestre que nós acabamos de denominar de escrita rupestre, se era, ou se podemos entender como escrita, dizemos que é o livro que nós aceitamos hoje, por lógica, como escrita. E se aceitarmos, logicamente, por consequência, podemos afirmar que se trata de um livro, o primeiro livro que a humanidade conheceu. Pois bem, dado esse pontapé inicial no nosso livro, vamos viajar pelo tempo. Vamos deixar aí o ambiente das cavernas e vamos até o Egito. O Egito de 5 a 6 mil anos atrás. O Egito das pirâmides, o Egito dos faraós. Aí sim, já vamos encontrar o livro vestido de uma roupagem construída. Por quê? Porque os egípcios daquela época já tinham desenvolvido um alfabeto, organizado a sociedade. Eles já tinham governos constituídos. Então, era uma sociedade já bem estruturada em termos políticos, em termos culturais. E a prova disso é que temos aí os papiros, que hoje se encontram por vários museus do planeta. Vamos encontrar, juntamente com os papiros, também as tabuinhas, que traziam também o seu escrito, a sua mensagem, a sua determinação, para não dizer da fabulosamente importante Pedra da Roseta, que foi magistralmente interpretada, me parece até que em 3 línguas diferentes, por Jean-François Champollion. E com a tradução da Pedra da Roseta, nós avançamos mais em direção à mensagem que o livro nos trouxe, de como viviam aquele povo, de como era estruturada a sua família, de como é estruturado o seu governo. Pois bem, vamos viajar um pouco mais, sempre acompanhando a trajetória do nosso amigo livro. Saímos do Egito, fomos na China, aí pelo ano de 1100 da era cristã. Vamos encontrar aí um invento extraordinário, fabuloso para a trajetória do nosso livro, Rumo ao Futuro. Vamos encontrar a figura de Bicheng, criou, inventou, construiu a primeira prensa móvel da história da humanidade. E vamos chamar de o livro, que até então era escrito manualmente, certamente molhando-se ali na tinta, uma pena de ganso ou de galinha, e escrevendo-se em pedaços, papel, de um material qualquer. Bicheng, com o seu invento, ele construiu em pedacinhos de porcelana e madeira a estrutura, a prancha, sobre a qual ele apoiou a folha de um papel, chamemos assim, e saiu com ela em questão de minutos
completamente impressa, não mais escrita manualmente, mas impressa. Foi um salto espetacular da humanidade. E teria sido mais espetacular ainda se Picheneg tivesse trazido a sua criação para a então nascente cultura europeia. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. E nós observamos, a partir daí, nós observamos um atraso monumental na trajetória do nosso livro. Mas o tempo correu e cerca de 4 séculos, eis que surge na Europa também uma prensa móvel. Só que agora estruturada sobre ligas metálicas. O seu inventor, Johannes Gutenberg, causou uma verdadeira revolução também na Europa, principalmente na Europa Ocidental. Porque o escrever era um privilégio de poucos, aliás, eu diria, da classe religiosa. Somente os padres eram instruídos, somente os padres eram alfabetizados. Fora daí, fora da classe clerical, um que outro afortunado da sociedade sabia ler e escrever. Mas o povo, de um modo geral, era analfabeto, inclusive as crianças. E com a criação de Gutenberg, houve uma verdadeira revolução dos costumes daquele povo. Principalmente considerando que em 1455 Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia, vamos dizer, do mundo ocidental, mas na verdade é da humanidade. E aí o livro, que até então ficava enclausurado entre os muros dos conventos, pulou essa muralha e veio pousar na rua, veio pousar entre o povão, que aí sentiu uma necessidade urgente de se instruir, porque já tinha, por assim dizer, uma imprensa, já tinha, por assim dizer, panfletos impressos, dando notícias que interessavam aquela população. E não só os adultos, mas também as crianças foram levadas a se instruir, logicamente com um ou outro professor ou professora que pudesse existir na época, porque, como dizíamos, de um modo geral a população era analfabeta. Aí sim, meus amigos, o nosso amigo livro alçou o seu voo a partir da Europa Ocidental. Alçou o seu voo e alcançou o mundo. E até hoje, não obstante, eu diria, todo o progresso das artes gráficas, os computadores e tudo mais, o livro não perdeu sua majestade, ainda é o companheiro, o nosso companheiro do dia a dia. Esse era o preâmbulo que eu queria colocar sobre o livro, de um modo geral, antes de entrar na nossa proposta, que é a discussão do livro espírita. Mas eu peço, então, agradeço, aliás, a paciência de vocês, mas peço ainda um minuto de atenção, que eu gostaria de me dirigir agora aos companheiros e companheiras espíritas de todo o Estado. Gostaria de me dirigir a cada centro espírita do interior ou da capital, fora, dentro de Goiás. O que nós pretendemos com o nosso canal Livro Espírita é discutir aqui no canal, trazendo convidados para discutir conosco, analisar conosco o conteúdo do Livro Espírita. E eu preciso, então, da participação de cada centro espírita que puder entrar em contato conosco, nos indicando confrades, companheiros
e companheiras, jovens ou velhos, que possam discutir conosco, somar conosco nessa tarefa que agora, com a bênção da espiritualidade superior, haveremos de encetar. Dentro de aproximadamente uma semana, estaremos de volta agora já para falar do livro espírita. Agradeço a todos que me ouviram. Obrigado.